Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi vocês se inscreveram e nós chegamos aos 3.400 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal e que têm apoiado o meu trabalho. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer o início da história do Alarico, o rei dos visigodos, conhecido por ter liderado seu povo no saque que aconteceu em Roma em 410, o primeiro da Era do Império, e também pela formação do reino visigodo na Espanha. Mas muita coisa aconteceu antes disso, então vamos ver neste vídeo as origens do Alarico, as suas relações com o Império Romano e a primeira invasão que ele fez na Itália. Mas antes de eu contar essa história, eu peço a todos que dêem um tapão no like e compartilhem com os amigos, porque ajuda demais o canal a crescer e valoriza muito o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias civilizações do Ocidente, tem Oriente, tem África, tem Ásia, tá tudo aí organizado em sagas e mini sagas nas playlists que estão na videoteca do Zelota. E esse aqui é o especial da meta inscritos que eu faço a cada meta batida. E a nossa próxima meta é de 3.900 inscritos, conto com vocês. Me sigam também no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal. Sempre que os vídeos saem eu posto as capas por lá. Também participarem das enquetes para escolher esses especiais e assistirem ao meu quadro do Curta com Zelota que eu faço lá no IGTV. Mas vocês podem ver em antecipado, fazendo parte do acampamento do Zelota. É só clicar no botão azul que está embaixo da tela para saber como fazer para entrar aí no acampamento. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos para a história do Alarico. Bom, Alarico nasceu no ano de 370 na ilha de Pelsi, no delta do Danúbio, que ficava na região da Sítia Menor, que é o atual distrito de Tulsi, na Romênia. Bom, ele pertencia à dinastia dos Baltes, que fazia parte da tribo dos godos, dos tervígios, né? Os godos tervígios. Existiam ali várias tribos, né? Existiam as 3 principais tribos dos godos. Eu conto essa história lá no vídeo sobre os godos. Quem quiser entender melhor, dá uma conferida, eu vou deixar o card aqui em cima. Bom, essa dinastia teria sido a primeira dinastia dos primeiros reis ali dos godos. Mas existe ainda um debate com relação ao Alarico, se realmente ele fez ou não parte dessa dinastia, o que colocaria ele como um sucessor do Frigiterno. Bom, quando o Alarico era criança, foi quando os godos eles haviam sofrido aquele revés para os hunos e que eles deixaram o território onde viviam e foram para a próxima ali da fronteira com o Império Romano no Danúbio. Então, nessa época, os visigodos surgiram, né, quando teve a divisão dos godos em visigodos e ostrogodos, com os visigodos indo viver mais para o ocidente do lado romano e os ostrogodos mais para o lado do oriente do Império Romano. Então nós teremos ali as guerras góticas, né, que foram travadas entre os godos e os romanos. Bom, ele cresceu ali nessa região próxima da fronteira do Danúbio e viveu a sua infância nos Balcãs, que foi justamente ali em um local onde os visigodos foram viver após ser feito um acordo de paz com os romanos. Eles vivem lá como federados, né? Vivem em território romano em troca de ceder homens para o exército romano. Bom, esse acordo estava indo muito bem, até que apareceu um general romano que não simpatizava com os visigodos, quis ver o circo pegar fogo e acabou cortando o suprimento que os romanos enviavam para os godos. Então isso vai fazer com que os godos se rebelem contra os romanos e vai culminar na Batalha de Adrianópolis, que aconteceu em 378 e que vai aniquilar o exército romano do lado do Oriente e consequentemente também o imperador romano Valente vai perder a vida nessa batalha aí. Na rebelião dos visigodos contra os romanos foi quando Alarico apareceu pela primeira vez, liderando um grupo de visigodos e outros aliados. Eles invadem a Trácia em 391. Mas eles foram impedidos pelo mestre do exército do ocidente, que era o Estilicão, que era um vândalo que tinha ali também meia cidadania ali romana.
Então, alguns romanos menosprezavam o Alarico e o consideravam como uma ameaça pouco conhecida, mas enquanto ele estava sendo menosprezado, ele estava atacando o sul da Trácia e impedia que o novo imperador romano Teodósio avançasse e cruzasse o rio Maritsa na Trácia. Então essas campanhas entre os visigodos e os romanos seguiram até 482, quando um novo acordo é feito entre os romanos e os visigodos vão voltar a viver como federados em território romano. Então vai ser naquele mesmo esquema, né, de enviar homens para o exército romano para servirem ali nas tropas auxiliares. E essas tropas que os imperadores utilizavam principalmente em combates contra usurpadores, como foi no caso do Teodósio, que teve 2 usurpadores que ele enfrentou utilizando essas tropas auxiliares, né? No caso dessas tropas formadas pelos visigodos. Ele enfrentou o usurpador Magno Máximo e depois também teve um outro usurpador que foi o Eugênio. E aí o Alarico, nessa época, é que ele vai fazer parte dessas tropas auxiliares romanas, e onde ele vai começar a aprender as técnicas de luta dos romanos e vai saber como os romanos lutavam, como eles se comportavam em campo de batalha. Bom, acontecia esse caso de alguns visigodos ou osgodos, eles fazendo parte do exército romano, realmente ingressar dentro do exército e até conseguir uma certa promoção, como aconteceu com Gaina, que era um godo que acabou se tornando o mestre do exército romano na época de Teodósio e depois posteriormente do filho dele, o Acádio. E vamos ver um pouco mais a respeito desse cara ainda neste vídeo, um pouco mais da frente. Bom, esse acordo que foi feito do Teodósio com os visigodos aconteceu em 392. E aí no ano de 394, o Teodósio ele tem um combate contra um usurpador que era o Eugênio. E o Eugênio tinha ao seu lado um general que de origem franca chamado Argobasto. E aí os visigodos serão utilizados na linha de frente dessa batalha e o Alarico vai comandar esses homens, né? No caso, os seus conterrâneos visigodos. E aí nessa batalha aconteceu que o Alarico ele perdeu 10.000 homens, né? Entre amigos, parentes e tal, que ficaram ali na linha de frente, seguindo as ordens do Teodósio. E o Teodósio consegue essa vitória, mas a custo dessas vidas, dessas 10.000 vidas de visigodos para conseguir essa vitória. E aí o Alarico acaba perdendo amigos, parentes e acaba também não tendo o devido reconhecimento do Teodósio por aquela vitória, né? Que ele devia essa vitória ao Alarico. Então essa situação fez com que o Alarico começasse a repensar se valeria a pena ou não continuar com essa parceria com os romanos, né? De viver na terra dos romanos e estar cedendo homens para o exército auxiliar romano. E também ele teria, no caso, uma promessa de uma promoção para o exército romano, se tornando ali um mestre dos soldados, né? Ele comandaria as tropas romanas. E aí, em 17 de janeiro de 395, o Teodósio faleceu, deixando ali seus 2 filhos, o Honório e o Acádio, sob a tutela do Estilicão. É possível que nessa época também o Alarico tenha se tornado o rei dos visigodos, ou talvez um pouco antes daquela batalha contra o Eugênio. Bom, após o Teodósio falecer, é quando os visigodos começam a pensar em se rebelar, né? No caso, quando o Alarico vai repensar naquela situação toda, então ele vai convencer o seu povo a lutar por seu próprio território. Então ele disse a seguinte frase, que eu vou abrir aspas aqui para ele: é melhor buscar um reino com os nossos próprios esforços do que servir a outros na ociosidade. Bom, então, quando Teodósio ele faleceu, ele tinha deixado um testamento. Nesse testamento ele ordenava que o Império Romano fosse dividido em 2. A gente teve aquela primeira divisão na tetrarquia, né, do Diocleciano, mas depois ele vai ser reunificado pelo Constantino. Ele vai enfrentar todos os outros concorrentes e vai unificar o Império Romano. Então o Império vai ser dividido mais uma vez,
mas dessa vez agora de forma definitiva. Então ele deixa o lado do ocidente do império para o Honório e o lado do oriente do império para o Acádio. Mas os dois ainda eram muito jovens, eram crianças e vão ficar sob a tutela do Estilicão. Mas aí o Estilicão ele vai ficar no lado do ocidente com o Honório. Mas ele não quer deixar também de ter sua influência no Oriente. Então para isso ele deixa um exército que ficaria na Grécia e esse exército estaria ao comando dele caso fosse necessário. Mas é claro que no Oriente também existiam homens que tinham interesses em dominar, em controlar o Império do Oriente, principalmente o jovem imperador Acádio. E aí vamos ter uma primeira rusga entre o Estilicão e o Oriente, justamente por conta desse exército que estava na Grécia. É quando o prefeito pretoriano do Oriente, que era o Rufino, ele recruta o Alarico para uma campanha para derrotar esse exército que o Estilicão estava mantendo na Grécia. Então o ele consegue ali uma passagem livre para transitar pelo Império Romano com autorização dos romanos. Então ele foi enviado para a Tessália para enfrentar esse exército do Estilicão, mas ele acaba não combatendo esse exército do Estilicão. Então ele vê a oportunidade dele conseguir negociar com os romanos. Então ele chega até Atenas, quando ele consegue conquistar a cidade, mas ele não consegue fazer nenhum acordo com os romanos. Como os romanos não querem negociar, ele segue em 386 fazendo saques pela Grécia. Então eles chegam até Termópilas. Esses relatos são feitos por um poeta chamado Claudiano, que vai contar muito do que aconteceu nessa história aí do Alarico. Só que tem um porém, ele era um puxa-saco do Estilicão e aumentava os feitos que o Estilicão fazia. Portanto, a gente sempre coloca aí muitas dúvidas com relação às coisas que ele relata aqui. Bom, segundo Claudiano, ele disse que o Alarico continuou fazendo saques até a região do Peloponeso. E ele só vai ser parado pelo Estilicão no ano seguinte, em 387, quando o Estilicão ele sai da Itália e vai até a Grécia, levando um novo exército. E lá ele chega em um ataque surpresa e consegue parar o Alarico. E aí, quando ele consegue essa vitória contra o Alarico, ele expulsa os visigodos até a região do Épiro, onde existiu um reino, né? Mas segundo o Zósimo, ele dá uma desmentida nessa história e ele mostra quais as verdadeiras intenções do Estilicão. E que o Estilicão também havia feito saques na Grécia e que ele havia deixado ali o Alarico embora com os visigodos e com todos os saques que eles haviam feito lá pelaquela região da Grécia. E aí depois o Estilicão ele começa a agir contra o Oriente. Então ele manda que o exército retorne para Constantinopla e esse exército ele seria comandado pelo Gaida. O Gaida que era aquele godo que eu mencionei aqui no início do vídeo, que conseguiria ali uma ascensão dentro do exército. Então ele dá uma ordem para o Gaida que assim que ele chegasse em Constantinopla, ele se livrasse de quem? Do Rufino, que havia mandado o Alarico para a Grécia para enfrentar aquele exército Estilicão. Então ele elimina o Rufino e acaba sendo promovido para o cargo de mestre dos soldados da Trácia. E quem promove o Gaida era o Eutrópio. Eutrópio era um eunuco que era ministro no Império Romano do Oriente e também um cônsul. Então ele também era aquele cara que estava buscando ali a sua posição de destaque dentro do Império Romano do Oriente. E claro que também de ser um manipulador do Acádio. E aí o Acádio, inclusive, recebeu um conselho para se livrar do Alarico. Só que esse conselho ou ele não chegou a ouvir, não deu ouvidos, ou
esse conselho não chegou até ele. E aí em 397, o Eutrópio ele aproveita uma oportunidade para se promover lá no lado do Oriente. Então ele encontra ali um grupo de hunos que estavam atacando a Ásia Menor. Mas esse grupo de hunos era um grupo pequeno, que não era uma grande ameaça e que ele conseguiria até com uma certa facilidade vencer esses hunos. Então ele consegue vencer esses hunos e ver a sua posição fortalecida dentro do Império Romano do Oriente. Então ele declara também o Estilicão como um inimigo do Império Romano. E ele aproveita e dá ao Alarico o título de mestre dos soldados da Líria, o que seria uma grande vantagem para o Alarico, porque agora ele teria ouro e grãos para os seus homens e uma posição de fazer mais negociações no futuro quando necessário. Lá em Mediolano, né, que é a atual cidade de Milão, os partidários de Estilicão ficaram indignados com essa traição do Eutrópio. Bom, enquanto isso, o Eutrópio estava ali celebrando essa sua vitória, a sua promoção e tudo isso em Constantinopla, após essa vitória contra os hunos. E aí o Alarico ficou relativamente quieto ali nos próximos 2 anos, sem se movimentar, estava tudo tranquilo. Até que o Eutrópio acabou caindo. E foi quando os romanos do Oriente decidem se livrar do Alarico por verem que ele era uma ameaça. Então eles resolvem dispensar os serviços do Alarico, transferindo a província, no caso que ficava no Império Romano do Oriente, que era a província da Líria, para o lado do Ocidente. Então essa mudança removeria as patentes do Alarico e também as provisões que eram mandadas ali para os seus homens na Líria. Então, esse território fazendo parte agora do Ocidente, Alarico teria que buscar um novo local para viver. E foi quando ele volta para a região dos Balcãs, que era uma região que não era nada agradável para se viver. Então Alarico, ele, em busca de provisões, de mantimentos, ele invade a Itália em 402. Então ele chega por lá e alguns historiadores acreditam que ele tenha chegado até um ano antes, em 401, se aproveitando do momento que o Estilicão estava fora, combatendo outros bárbaros na região da Récia. E aí os dois, no caso o Estilicão e o Alarico, vão voltar a se encontrar em 402, segundo Claudiano, que o Alarico chegou na Itália pelo norte e ele ficou na cidade de Aquileia. Então ele ficou por 9 meses na Itália, fazendo saques ali pelo norte da Itália e fazendo as viagens deles, migrando ali pela Via Póstumia, e onde ele foi avistado pelos romanos. E seria lá onde ele teria o seu novo encontro com o Estilicão. E eles ficariam mais uma vez frente a frente. Então 2 batalhas aconteceram entre os visigodos e os romanos do Estilicão, romanos do Ocidente. E a primeira batalha foi a batalha de Pollentia, que aconteceu em um domingo de Páscoa. Segundo Claudiano Puxa-Saco do Estilicão, ele disse que o Estilicão teve uma vitória impressionante e conseguiu até fazer reféns. Entre esses reféns estavam a esposa e os filhos do Alarico. E que ele também conseguiu uma boa parte do tesouro que o Alarico tinha conseguido ali nos saques que ele fez pela Itália. Bom, só que o Estilicão ele vence, mas ele oferece uma trégua para o Alarico deixar a Itália em troca dele devolver ali os reféns para o Alarico. E que o Alarico teria rejeitado essa oferta, o que levaria à segunda batalha que aconteceu em Verona e que resultou em mais uma vitória do Estilicão, que oferece mais uma vez uma trégua para o Alarico deixar a Itália. Bom, um fator que explicaria essas tentativas do Estilicão não estar querendo derrotar o Alarico, mas fazer um acordo com o Alarico, de fazer uma posição em que o Alarico fosse utilizado como uma arma contra o Oriente, é uma questão até compreensível, já que ele colocando o Alarico como aliado, o Alarico não atacaria o Ocidente, mas poderia ser utilizado
contra o Oriente. E a questão toda é que o Alarico, no meio de tudo isso aí, né, no meio dessa guerra fria, né, entre aspas, entre o lado romano do Ocidente e do Oriente, ele tinha os seus próprios interesses. Então ele não seria, no caso, um cara que estava sendo manipulado, mas sem que o Estilicão percebesse, achasse que estava no comando, o Alarico é que estava jogando com os dois lados. Então foi feito o acordo entre o Alarico e um general romano, e ele acaba indo viver com os visigodos na Panônia, onde ele viveu entre 404 e 405. Bom, alguns desses fatos, principalmente dessa questão das batalhas vencidas pelo Estilicão, são bastante questionáveis. Como eu falei, o Claudiano era um grande admirador do Estilicão e possivelmente ele aumentou bastante ali as histórias favorecendo o Estilicão. O que pode realmente ter acontecido foi que o Alarico e o Estilicão não chegaram nem a se confrontar, e que o Estilicão já teria feito um acordo com o Alarico para que ele fosse viver na Panônia e que ele deixasse a Itália, e que ele ficasse por lá e que ele receberia provisões, contanto que ele não tivesse ali mais interesses em atacar a Itália. Mas claro que ele ficaria como, teoricamente, um aliado para atacar o Oriente. Bom, o retorno do Alarico aos Balcãs, ele foi apenas um período de trégua que aconteceu entre ele e o Estilicão. Mas existiam outros godos também, e esses outros godos atacaram a fronteira da Itália, na região do norte da Itália, e sitiaram algumas cidades e vilas. E esses godos estavam sendo liderados pelo chefe Radagaiso, que era um chefe godo e que levou uma grande quantidade de homens para esse combate. O Estilicão ele consegue conter essa ameaça do Radagaiso e consegue mantê-los presos ali em Florença. Só que o Radagaiso ele tinha dividido o seu grupo em 3. E apenas um desses grupos ficou encurralado e ficou sitiado até serem ali ceifados pela fome. Então existiam outros 2 grupos que o Estilicão teria que ir atrás. Enquanto isso, o Alarico estava na Panônia recebendo ali suprimentos dos romanos no Ocidente, enquanto ele aguardava uma provocação de um lado ou de outro para ele resolver quem ele iria atacar, aproveitando da ausência do Estilicão. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora no sábado e teremos a terceira parte da história do Andrônico Comneno na saga bizantina. Vamos ver o período da rápida regência dele e o período dele como imperador romano. Esse cara aqui tem trazido aí muitas histórias interessantes aí para a saga bizantina. E também na próxima quarta-feira estarei trazendo a segunda parte dessa história do Alarico e vamos ver a segunda invasão da Itália e vamos ver todo o processo que aconteceu no saque de Roma em 410 e depois que vai levar ali os visigodos até a Espanha. Então vamos ver esses detalhes aí na próxima quarta, beleza? Então amanhã também tem um curta com o Zelota, mas se vocês quiserem assistir agora é só vocês assinarem aí o Acampamento Zelota clicando no botão azul aí embaixo da tela, beleza? Então vou ficar por aqui, a gente se vê agora no próximo sábado. Um abraço Zelota, até lá, falou pessoal!